Olá, vamos falar um pouco sobre a leitura de obra de arte, ou mais amplamente, a leitura de imagem. Ler é entender o significado daquilo que você está vendo numa obra. Se você tem obra de arte em sua casa e você ainda não experimentou parar para ver as coisas que estão na imagem da obra que você tem, então você está perdendo uma excelente oportunidade para experimentar uma comunicação silenciosa, mas significativa. Vou dar algumas dicas para você estabelecer essa comunicação com a sua obra. Primeiramente, é preciso que você saiba quem fez a obra, qual é o autor, o artista que pintou, que desenhou, que produziu a imagem. Ter uma referência da vida desse artista, ter um conhecimento a respeito da importância desse artista e depois saber coisas técnicas da obra, tipo, qual é a técnica que foi pintada essa obra, qual o tamanho da imagem, ela pertence a algum estilo específico, em que ano foi pintada. Então são coisas objetivas e básicas para que se possa compreender objetivamente o primeiro momento da relação sua com a obra. O segundo momento é você olhar atentamente a imagem e perceber coisas que você ainda não percebeu, mas que também tem que ser objetivamente. Então, o que você está vendo nessa imagem? Quais são as formas que estão aparecendo, que aparecem de tamanhos grandes, de tamanhos pequenos, de cores diferentes, que você identifica como algo objetiva, do mundo material, ou então simplesmente uma mancha, uma mancha que está contracenando com uma outra mancha, com uma outra cor, ou então é um bico de pena que está contracenando com os traços nervosos do artista, ou os traços tranquilos, pontinhos, o pontilhismo. Então, esse momento é um momento de descrição. Você vai descrever a riqueza da imagem que você está vendo. O terceiro momento é você pensar em analisar a obra. Aí é um desafio, porque seria necessário você ter conhecimentos de composição, ter conhecimento de percepção visual, mas já que se você não tem, basta você descobrir algumas coisas, tipo, essa obra, quando você passa uma linha no meio dela, ela se divide em duas. O lado direito é igual ao lado esquerdo, ou o lado esquerdo e o lado direito eles são diferentes. Se o lado direito for igual ao lado esquerdo, então é uma obra simétrica. Se o lado direito for diferente do lado esquerdo, então ela é uma obra assimétrica. Já é composição artística. Como é que o artista distribuiu as cores, a luz na obra, Qual é a direção da luz? Será se tem uma direção da luz? Ou se não tem uma direção da luz, o artista distribuiu cores ou intensidades de claro e escuro, um pouco mais claro em cima, um pouco mais escuro embaixo, e foi organizando essas etapas de distribuição de intensidades luminosas a seu critério, mas você percebe assim que ele busca um equilíbrio, que tem um lado mais claro e um lado mais escuro, e esses dois lados eles têm um peso visual que eles se equilibram, que não puxa muito para um lado nem puxa muito para o outro, Essa obra é figurativa,
figurativa é que apresenta figuras, seja figura humana, seja figura da paisagem, seja figura de animais e assim por diante, né? Ou não tem figuras, são manchas, né? Então aí ela já não é mais figurativa, ela é uma obra abstrata, né? Ou ela pode ser quase figurativa ou então quase abstrata. Por que eu digo quase? Porque pode ser que o artista está abstraindo a imagem, está se perdendo, ela está se diluindo na obra, né? Então, olha só, são dicas legais para você começar a perceber e aguçar a sua percepção para esse conteúdo que existe na obra, que é a composição artística. E são elementos fundamentais que você pode ver, pode sentir, pode estabelecer conexões e depois perceber que o artista criou signos nessa imagem. Se você tem mais de uma obra do mesmo artista na sua casa, que seria do mesmo período que ele pintou, você pode olhar essas obras, perceber que ele tem signos que repetem nas suas obras, que isso é interessante, é importante, porque são referências históricas, porque são referências da personalidade do artista e do tema que ele está interpretando. O quarto momento é interpretar. Então, a partir do momento que você já descreveu, que você já analisou, que você entrou na obra, já está mais íntimo com os elementos visuais que estão postos na obra, vem o momento de você interpretar. Interpretar é a parte subjetiva da história da obra, né? Então, primeiro porque você não sabe como foi a concepção do artista para fazer aquela obra, mas você pode intuir e dizer assim, não, o artista ele iniciou pintando por essa parte, passou por esta outra parte e ele foi se desenvolvendo. Quer dizer, é você tentar imaginar o percurso do artista. E se tem um tema que de repente é um tema que te leva a recordar momentos da sua infância, momento do seu passado, momento da sua relação com outras pessoas, de lembranças boas ou também de lembranças ruins, né? Então são elementos da interpretação. Então isso vai fazer com que você tenha ideias, imaginação, fantasias a partir de ver a imagem, ver a obra, né? Então você poderia dizer assim, se ali a obra que você está vendo é uma obra figurativa, que é um retrato, mas esse retrato é de uma pessoa assim carrancuda, você pode dizer homem mau. Então que o título da obra seria Homem Mau, vamos supor, né? E você, que título você, depois de ver a obra, de analisar a obra, de descrever a obra, que título você daria para essa obra agora? Ou se é um casario, são os casarios, né, lá da Velha Marabá, que foi pintado. Então, que título você daria que não fosse esse que o artista deu para a obra, né? E assim por diante, né? Então, a interpretação ela sempre remete à lembrança, a recordações, a experiências passadas, né? Ou o próprio momento que você está ali, né? De repente você está na sua sala, sentou no sofá, começou a olhar a obra e começou a se sentir tão bem olhando aquela obra. Então, que sentimento, que emoção está passando para você? De repente você colocou uma música para poder apreciar com mais intensidade o que você está vendo, né? O que isso vai te remeter, né? Isso é importante. Então, essa é uma conversa silenciosa com a obra, é o momento da interpretação. O quinto momento é o momento de curiosidade, né? Mas é um momento de curiosidade que vai levar a dois segmentos, que é a educação e a pesquisa, né? Então você ficou agora tão curioso para querer saber quem realmente é esse artista. Aí você vai atrás, né? Na enciclopédia, vai atrás da história no Google, né? Você vai atrás pela internet, em qualquer meio de conhecer, ou então, se o artista ainda está vivo, né? Você pode fazer uma conversa com o artista,
para saber mais sobre ele, para saber das suas fases artísticas. Todo artista tem muitas fases, né? Às vezes ele é uma fase mais ingênua, outra fase mais estudada, outra fase mais figurativa, outra fase mais abstrata e assim por diante, né? Então o artista tem diversas fases porque ele vai manipular diferentes materiais, né? E o significado dessa manipulação desses materiais para construir a obra de arte e casualmente a obra que você tem em casa, né? Então é importante a gente saber sobre o artista. O sexto passo é uma consequência de acúmulo de todos esses momentos que nós passamos, que a gente chama de releitura, né? Que é importante a releitura porque não basta simplesmente ler, é preciso reler. Então a releitura é a parte criativa, né? É a parte que você se apropriou completamente da obra, porque agora você não precisa nem ter a obra na sua vista, né? Mas porque ela está na sua cabeça, né? Porque você já fez todas as etapas e ela criou um duplo na sua cabeça, né? Então você tem a imagem, a obra com você, né? Então a gente até diz assim, a obra que está em você é a negação daquela que está lá na minha sala, né? Você não precisaria mais ter. Então aí você pode fazer uma releitura assim. Se você gosta de escrever sobre a obra, né? Aí você faz um texto, né? Um texto que você vai falar da sua emoção, vai falar da obra, vai criticar a obra, vai falar um pouco do artista, né? Então assim, como se fosse uma resenha, né? Pode fazer uma poesia, né? Pode fazer, se você gosta de fazer trabalhos manuais, pode recortar figuras, né, de revista, então pode imprimir da internet e depois recortar e fazer montagem, né? Desde que você faça uma relação de agora eu vou fazer uma obra com o mesmo tema que esse artista me apresentou, né? Então vamos supor que fosse retrato. Eu disse, não, então agora eu vou fazer o meu autorretrato, né? Então, com base na composição artística que você viu da obra do artista, você se olha no espelho e pode se desenhar, pode se pintar, pode fazer com colagem, com recortes de diferentes cores de papéis coloridos, né? Pode inclusive desenhar e escrever, né, você pode fazer uma coisa assim, ó, faça uma foto sua, né? Pega um papel manteiga, coloca em cima e desenha, né? E em cima desse papel manteiga que você está desenhando, aí você vai colocando os traços seus, né? E assim você tem várias propostas de releitura, né? E você pode imaginar, pode fazer dança, pode fazer gesto, pode apresentar se apresentar, né? Fazer uma performance e assim por diante, né? Então, se você conseguiu compreender essas etapas, experimente, pratique, veja, olha a sua parede. Se você olha uma parede vazia, o que será que ela diz para você? Mas quando você coloca uma obra, olha só a quantidade de coisas que é possível fazer e não ficar com um tédio de uma parede vazia, né?